Será que dá para ganhar uns satoshis, ganhar uns bitcoins, só por deixar um programa rodando no computador? Essa é uma pergunta que muita gente se faz e é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Sabe, a ideia é bem tentadora, né? Em vez de deixar aquele Bitcoin quietinho na carteira, será que não tem um jeito de fazer ele trabalhar? De botar ele para render? Vamos investigar se rodar um nó é de fato uma forma de fazer o saldo de satoshis crescer. Ok, mas antes de qualquer coisa a gente precisa separar o joio do trigo. É super importante entender uma coisa. Nem todo nó é igual, viu? Existe uma diferença assim fundamental entre um nó da rede Bitcoin e um nó da rede Lightning. Vamos começar pelo básico, o full node de Bitcoin. Pensa nele como um ato de cidadania na rede. Quem roda um, baixa o histórico completo das transações, ajuda a validar tudo o que acontece e, com isso, fortalece a descentralização da rede. É um serviço super valioso, mas, é totalmente voluntário. Não tem recompensa financeira nenhuma aqui. Agora, olha que legal essa comparação, fica tudo mais claro. De um lado, o full node, que é para ajudar a rede sem grana envolvida e sem precisar de salto. Do outro, o nó Lightning, que tem uma pegada totalmente diferente, quase comercial. Ele serve para rotear pagamentos. E é aí que a mágica acontece. Ele pode ser remunerado com taxinhas, mas, para isso, precisa ter um saldo em Bitcoin para poder operar. Beleza, então, ficou claro. A promessa de ganhar uns satoshis está toda no nó Lightning. Então, vamos focar nele. Como é que essa coisa funciona na prática e o que precisa ser feito para transformar isso numa fonte de renda? A mecânica é bem direta. O nó vira uma espécie de intermediário, um roteador de pagamentos na Lightning Network, que é aquela camada de pagamentos rápidos do Bitcoin. Cada transação que passa por ali deixa uma pequena taxa de roteamento de recompensa, ou seja, é um serviço prestado para a rede, só que dessa vez um serviço pago. E para a gente entender como se gerencia um nó Lightning, tem uma analogia que é simplesmente perfeita. Vamos pensar que quem opera um nó não está só rodando um software. Na verdade, está administrando um pequeno negócio, uma padaria. Essa citação aqui mata a charada. É exatamente isso. Não é uma atividade passiva de jeito nenhum. Igualzinho a uma padaria. Não é só porque a gente montou a loja e abriu as portas que o negócio vai bombar sozinho. Precisa de gerenciamento, e gerenciamento ativo. Então vamos lá, vamos destrinchar essa analogia. Os canais de pagamento que a gente abre são as prateleiras da padaria. O saldo em Bitcoin é o produto, é o pãozinho quente que sai toda hora. E aí, quando os pagamentos esvaziam uma prateleira de um lado, é preciso rebalancear, ou seja, reabastecer a prateleira. E o mais importante, se a padaria fica fechada, quer dizer, se o nó fica offline, a clientela some. A rede simplesmente aprende a desviar o caminho. Aqui está o pulo do gato, a pura lógica de negócio. Para reabastecer a prateleira, paga-se uma taxa. Para vender o pão, ou seja, rotear o pagamento, cobra-se uma taxa. A conta tem que fechar, simples assim. A taxa que se ganha tem que ser maior do que a taxa que se paga, para rebalancear o canal, senão é prejuízo na certa. Tá bom, a analogia da padaria é ótima, mas e na vida real? Vamos deixar a teoria de lado um pouco e olhar para os números. Como é que isso se traduz em resultado prático? A rentabilidade é um sonho distante ou é algo que dá para alcançar? Olha, a jornada geralmente começa com uma bela curva de aprendizado, viu? É super comum nos primeiros meses cometer uns erros que, custam caro. O objetivo final é simples na teoria, mas bem difícil na prática. Fazer com que o que se ganha seja sempre mais do que o que se gasta. E esse gráfico aqui mostra exatamente como é o começo para muita gente. A barra vermelha, que são as taxas pagas para manter a padaria funcionando, está bem maior que a barra azul, das taxas que a gente ganha. É isso aí. No começo, a chance de gastar mais do que se ganha é bem grande. Mas calma, a história não acaba com prejuízo. Com conhecimento, com dedicação e principalmente com a ajuda de uma comunidade, o jogo vira. E vira mesmo. Agora, dá uma olhada no nó de alguém que já é especialista no assunto lá da comunidade Node Runners Brasil. E olha só que espetáculo! A diferença é gritante, né? A barra azul das taxas ganha simplesmente dispara, deixando a barrinha vermelha de custos comendo poeira. Isso aqui prova que, com a manha certa e gerenciamento ativo, a rentabilidade não só é possível, como pode ser bem expressiva. Bom, diante de tudo isso, acho que fica claro que operar um nó Lightning não é para qualquer um, né? Então, qual é o perfil da pessoa que realmente se dá bem com isso e até curte a atividade? Basicamente, é para quem encara isso como um hobby. Sabe, alguém que adora fuçar em computador, que tem um tempinho para se dedicar todo dia e que, mais do que tudo, quer aprender a fundo como a Lightning Network funciona. O lucro, os satoshis, acabam sendo uma consequência legal e não o objetivo principal.
E uma notícia muito boa é que a tecnologia não para de melhorar. Para dar um exemplo, uma atualização recente de um software chamado LNDG fez o uso do processador cair, pasme, de uns 60% para só 20%, na mesma máquina. Isso quer dizer que está ficando cada vez mais eficiente e mais acessível rodar um nó, mesmo sem ter um supercomputador. Então, a gente chega na pergunta de 1 milhão de satoshis. Ficou claro que não é uma renda passiva, né? É muito mais um negócio, um hobby que exige dedicação, estudo. É um desafio e tanto, e uma forma incrível de estar na vanguarda do Bitcoin. A questão que fica no ar é, será que esse desafio é o certo para quem está ouvindo agora? Fica aí a reflexão.